Bom dia novamente. Uma vez resolvidos os pequenos problemas técnicos que estávamos a ter com algumas das pessoas que estavam a tentar entrar, que penso que estará neste momento tudo resolvido, vamos começar a nossa sessão. Já que estamos a falar de aspectos técnicos, peço apenas, porque no passado tivemos algumas pessoas com alguns problemas de acesso e detectamos que na maior parte dos casos tem a ver com o facto de os utilizadores estarem com múltiplas sessões abertas, entrarem várias vezes sem fechar a sessão anterior. Pedimos que, caso seja possível, evitem ter mais do que uma sessão aberta, porque poderão ter alguma dificuldade no acesso. Apenas isso. E, portanto, hoje, terceira sessão do nosso Gestão por Categorias Primeiros Passos, vamos falar sobre o ponto de venda e vamos falar sobre os planogramas. Vamos focar sobre o ponto de venda, essencialmente sobre o que é o espaço, a sua organização. Estamos a falar de gestão por categorias e, portanto, iremos falar muito sobre como é que o consumidor circula na loja naquele momento em que ele não é um consumidor, mas é um shopper. Aquilo que nos traz aqui durante estas 5 sessões, durante as 5 semanas que iremos ter agora, a partir do mês de dezembro também, e que vai durar até ao dia 10. Na próxima quinta-feira iremos falar do preço e das promoções. Na semana seguinte, para terminar, iremos fazer, vamos chamar assim, um wrap-up de tudo o que é a gestão por categorias, olhar para o momento atual da gestão por categorias em Portugal, quais são os desafios que se colocam no futuro e, em particular, o que é que se passa com o que se passa com peço desculpa, estava só aqui a ver uma mensagem, o que se passa com a gestão por categorias face ao Covid. Como sempre, estamos com o chat aberto. Bom dia a quem já disse bom dia e bom dia aos restantes, aqui pessoalmente, digamos assim. O chat vão colocando, como sempre, e para quem não assistiu às sessões anteriores, tem o chat sempre disponível para irem colocando as vossas questões à medida que pensarmos que serem mais apropriadas, iremos tentar responder a todas as questões. Caso deixemos alguma questão no final, iremos revisitar essas questões para vos responder. Vamos então dar este primeiro passo no dia de hoje para a gestão por categorias. Vamos falar, como eu tinha dito, de layouts de loja, da localização da categoria, de macroespaços, e depois vamos atacar propriamente a construção de planogramas, ver as diversas ferramentas e tipos de ferramentas com que poderemos fazer planogramas, e vamos discutir algo que é sempre o elefante na sala, quando se está a fazer um projeto em conjunto entre fabricantes e retalhistas, que é se os planogramas devem ser feitos a que nível? Devem ser feitos ao nível total, devem ser feitos ao nível da insígnia, devem ser feitos ao nível do cluster ou devem ser feitos ao nível da loja. E isto é um dos pontos que iremos discutir ao longo destas hora e meia, 2 horas que nos traz aqui. Só para nos localizarmos, como sempre, estamos a falar dos famosos 8 passos da gestão por categorias. Estamos a falar, no caso do espaço, para nos localizarmos naquilo que é as táticas da categoria. Táticas da categoria que envolvem, como já vimos anteriormente, questões como o sortido, que vimos na sessão anterior, e questões de uma forma mais ampla, que lhe podemos chamar de merchandising, em que vamos ter como objetivo determinar como a categoria é apresentada na loja, o detalhe do planograma, algo que não vamos falar aqui hoje, que tem a ver com outro tipo de ferramentas, como seja o nível de serviço, e depois também, na próxima sessão, iremos falar das promoções e iremos falar do preço. E porquê isto?
E vocês têm vindo, ou têm visto sempre ao longo do tempo muitos números que nos dizem uns 70%, outros 75%, outros 80%. Um, o número, provavelmente a nível internacional, mais reconhecido é um número feito quer pelo BCR, quer pela Popeye, em 2014, é o estudo mais abrangente, que nos diz que 76% das decisões de compra são feitas no ponto de venda. Na sequência da última sessão que tivemos, tive o cuidado de ver quais são os indicadores neste momento que nos transmitam se esta realidade está a mudar ou não, devido à questão do Covid e todos os condicionamentos que existem nos acessos às lojas e, curiosamente, ou talvez não, este número, e é um número, digamos, de pequena escala, não se compara com o número de entrevistas que foi feito para estes 76% da Popeye, é um número que anda, neste momento, nos 84% em Portugal. Poderíamos pensar que os consumidores, de facto, saem de casa hoje em dia com as decisões mais feitas, mais planeadas. Não estamos a dizer que não. Estes 84% não querem dizer que não o façam. O que estes 84% querem dizer é que, independentemente de haver maior ou menor planeamento quando se sai de casa, quando se chega à loja, é que se toma a decisão final, mudando a marca, o formato, o tipo de produto, etc. Porquê? Porque, na verdade, se descodificarmos estes 84% que se estão a passar neste período de Covid, e não estamos a falar do mês de março e do mês de abril, estamos a falar já de um período mais recente, o que o consumidor enfrenta quando chega à loja é uma percentagem de returas muito maior, um sortido, por vezes, que foi redefinido e que é diferente daquele que está habituado e, portanto, maior a importância de termos os produtos expostos na loja de acordo com o espaço que merecem, as categorias expostas de acordo com o espaço que merecem, para que o consumidor, de forma mais fácil, mais facilitada, consiga aceder aos produtos. Isto porque a verdade é esta, o comportamento do consumidor, como nós sabemos, é muito mais complexo do que apenas aquela velha máxima que algumas pessoas ainda defendem, e que não é o nosso caso, não a defendemos, de que basta pôr os produtos no linear e se queremos vender mais de um produto, damos-lhe mais frentes. É uma mentira demasiado enraizada na cabeça das pessoas. Não é por nós pormos mais 4 ou 5 facings de um produto que ele vai vender mais. Ele vai vender mais com esses 4 ou 5 facings se ele precisar desses 4 ou 5 facings. Se nós só lhe estivermos a dar um facing, uma frente no linear, e essa frente apenas dar para as vendas de 2 horas, é natural que se dermos 4 ou 5 facings, já conseguimos pelo menos ter lá o estoque para um dia. Mas a questão não é o número de frentes aí. A questão é que com uma frente temos apenas rupturas. É isto que nós temos constantemente. E, portanto, o consumidor é um ser muito mais complexo, é um ser que até ao momento da compra, o que vem aqui embaixo neste slide, digamos, na parte preta, que diz purchase, até ao momento dessa compra, ele passa por uma seleção, por um processo que, e vemos ali no meio, que passa em primeiro lugar pela decisão de que a loja vai, de que tipo de produto é que vai selecionar, etc. E isto é fundamental, porque de facto existe uma diferença muito grande quando nós estamos a falar, hoje em dia, no consumer marketing e no shopper marketing. O objetivo de quem trabalha no chamado marketing puro é maximizar o número de consumidores que estão a passar, chamemos por este tubo, por este processo. Enquanto o objetivo de quem é o shopper marketeer, quem é o trade marketeer, é compreender quais são as dificuldades, os pontos de inflexão, os pontos de fuga que o consumidor vai ter ao longo deste
processo e, em particular, quando está na loja e quando está a escolher a categoria e o produto. E é esse, de facto, o grande trabalho que hoje em dia é feito pelo shopper marketing e pelo trade marketing, porque o objetivo é fazê-lo ao nível da cadeia, ao nível da insígnia, quem sabe, em alguns casos, ao nível da loja. E, portanto, é fundamental termos estas questões bem compreendidas. Porque, na verdade, quando nós estamos a falar do ponto de venda, o que acontece é o ponto de venda é algo que nos permite ter múltiplas informações. Nós, quando estamos a falar de ponto de venda, estamos a falar de onde é que fica a categoria que estamos a trabalhar. Quantos metros lineares é que nós temos? Qual o tal nível de serviço que existe atualmente? É importante sabê-lo para fazermos gestão por categorias, porque é muito diferente nós sabermos que temos rupturas no linear de 3% ou que temos de 14%. Ainda há poucos dias discutíamos com um cliente a nossa satisfação técnica, não do resultado, porque o cliente dizia-nos que durante um período deste ano tinha tido rupturas num produto, sensivelmente durante 12 semanas. E quando nós pegamos nos dados para começar a definir a estratégia e fomos ver as vendas por loja, as vendas por insígnia daquele produto, os números confirmavam. E os números mostravam que ao longo desse período este produto, infelizmente, para o nosso cliente, tinha estado em completa ruptura. Porquê? Porque não houve capacidade de resposta às vendas que aumentaram repentinamente de um momento para o outro. Como é natural, isto tem que ser tido em conta quando estamos a construir o espaço, quando estamos a construir o planograma, porque, na verdade, se não tivermos pelo menos, vou-lhe chamar, uma ideia do que é a percentagem de rupturas, vamos eternamente estar a dar àquele produto e àquela categoria menos espaço do que merece. Porque se nós só olharmos para as vendas do passado e não olharmos para as rupturas, os out of stocks, o que acontece é que estamos a falhar ali, neste caso era um período muito prolongado, podemos estar a falar, imagine-se, de 3 meses em 12 nas vendas. Portanto, estamos a dar 75% do espaço que a categoria ou o produto merece. Mas mais do que apenas o nível de serviço, que é algo que é sempre esquecido e que nós gostamos de reforçar a necessidade de olhar para isto, é a localização do próprio produto. Em que prateleira é que o produto vai estar, como já falámos anteriormente e vamos voltar a falar em pouco, vai estar ao nível dos olhos, vai estar no chão, vai estar na entrada do linear, vai estar a meio, onde é que vai estar? O número de frentes, que já falámos aqui, e, consequentemente, o nível de rotação. O nível de rotação é basicamente um dos indicadores mais importantes, mas é um resultado. É um resultado que divide o estoque que existe na prateleira pelas vendas. E depois podemos lhe chamar rotação ou coberturas se dividirmos um por este valor ou vice-versa. Mas a verdade é o principal indicador, porque nos vai permitir saber se o estoque que nós estamos a pôr no linear serve para um dia, serve para 2 dias, serve para 7 dias, ou, como ainda há pouco tempo estávamos a ver num projeto, para 3.500 dias. Uma frente de produto em profundidade. E, portanto, há que olhar para isso e quando temos, naturalmente, um produto que uma frente dá numa loja para 3.500 dias, não há um problema com o planograma, há um problema com o sortido, há um problema com a gama de produtos. E aí, claramente, temos que pôr em causa a existência de um produto que uma frente tem 3.500 dias de stock. Agora, o objetivo que nós temos com a organização do ponto de venda é maximizar a utilização da superfície disponível. É este o objetivo. Sem exagerar, sem ter corredores que tenham de largura 1 metro, em que carrinhos de compra não se possam circular, sem criar demasiadas dificuldades ao consumidor para que ele não se sinta desagradado com a experiência de compra. Vem sempre à memória
o exemplo de algumas gasolineiras que no passado achavam que a forma como o consumidor devia circular naquele espaço de 40 metros quadrados, ou mais pequenas ainda, era, peço desculpa, definida por eles e, portanto, punham corredores que nos obrigavam para ir pagar a gasolina, a passar por uma série de categorias que parecia que nos queriam colocar no colo. A verdade é que o resultado dessa estratégia está à vista, quer dizer que os consumidores abandonaram essas lojas porque não sentiam uma boa experiência de compra e, não se espantem, os retalhistas que faziam isso abandonaram essa estratégia que nós simpaticamente chamávamos a estratégia dos curros. Os curros são os locais pelo qual os touros nas touradas são encaminhados. E as vacas chocas. E, portanto, os consumidores não são nem touros nem vacas chocas e, portanto, fazermos esse tipo de estratégias quando o consumidor hoje em dia tem um conjunto de alternativas faz com que o consumidor não esteja a ir por esse caminho. A verdade é que no chat acabaram de me dar dois comentários sobre duas cadeias, nomeadamente a Tiger e o IKEA. Eu não diria que eu não conheço suficientemente a Tiger, mas é verdade, daquilo que eu conheço, das poucas experiências que tive de ir à Tiger com uma pré-adolescente. No caso No caso do IKEA, daquilo que nós conhecemos, e no passado, não em Portugal, mas em Espanha, já trabalhámos bastante com o IKEA, existe um bocadinho mais de justificação devido à frequência com que o consumidor vai à loja, de ser menor, de haver um menor conhecimento e querer uma organização. Mas a verdade é esta, a estratégia do IKEA passa por nos conduzir potencialmente ao longo de toda a casa. E a casa, como tem tantas ofertas no IKEA, faz com que nós passemos por várias salas, por vários quartos de criança, por muitos jardins, por muitas áreas de iluminação, por muitas cozinhas. E, portanto, o consumidor vê ainda hoje algum deste tipo de lojas como uma experiência agradável que vai ver, mas o sentimento que ainda existe, felizmente para o IKEA, em relação a este tipo de loja, é o sentimento que havia com os hipermercados há 25 anos ou 30 anos, que era uma experiência de fim de semana, em que as pessoas, se alguns de vocês se recordam, iam particularmente, peço desculpa às outras cadeias, mas iam particularmente aos continentes, quando os hipermercados apareceram, iam de autocarro. Eu recordo-me de haver pessoas da minha família que apanhavam o autocarro do continente em Setúbal para vir ao continente da Amadora, que era o único que existia na altura. Hoje em dia já não é assim, mas a verdade é que as pessoas passavam mais de 3 horas às compras no hipermercado. Hoje em dia ninguém, não é ninguém, mas não é comum passar 3 horas numa loja. Já numa loja de mobiliário, muitas vezes, inclusive com a alimentação a ter um papel muito forte nessas lojas, sim, passa-se as 3 horas a passear, a ver e depois compra-se uma planta. Compra-se apenas um vasozinho. Mas é a experiência do consumidor e é assim o consumidor. Mas, mais do que apenas esta questão de utilizar toda a superfície, é também fazer com que exista a possibilidade de visualizar facilmente os limiares. Daí algumas lojas terem tipicamente baixado a altura da última prateleira dos seus limiares para 1,65 m e nas prateleiras, nos corredores do meio, em algumas lojas mais pequenas, tipicamente não estamos a falar de hipermercados, mas isso também acontece nos hipermercados, em algumas secções, baixaram a altura de forma a que eu consiga ver o que está no corredor ao lado. Porque o objetivo é este, é facilitar as compras dos clientes, reduzir também internamente os circuitos e movimentos de reposição. Não há
hoje em dia, pessoas suficientes nas lojas, em termos de quadro de pessoal, e cada vez há menos, para assegurar todas as tarefas que são necessárias. E, portanto, um bom planograma poupa idas ao armazém, um bom planograma poupa pessoas a fazerem viagens para fazer reposição de estoque. E, portanto, é isto que nós hoje temos como tema, porque, de facto, o objetivo é adaptar o espaço no ponto de venda, em particular na categoria, ao seu potencial, reforçando e atraindo os consumidores para gerar vendas, quer sejam essas as vendas regulares, tradicionais, quer sejam vendas adicionais ou, inclusive, muitas vezes, e vamos falar disso dentro em pouco, para fazer o famoso upscaling, ou seja, upscaling quer dizer eu conseguir que o consumidor leve um produto de valor acrescentado face ao produto que leva hoje em dia. Ou seja, em vez de levar apenas um shampoo tradicional para cabelos oleosos, levar um shampoo de tratamento que possa ser ligeiramente mais valorizado pelo consumidor e, como tal, tenhamos a capacidade de cobrar um premium face ao outro produto. É este o objetivo, mas sempre respeitando a lógica das necessidades do consumidor. E, portanto, o nosso objetivo aqui de maximizar a rentabilidade faz com que nós tenhamos que ter em conta, como já falámos, a localização na loja. Ou seja, onde é que esta categoria vai ser colocada? Se vai ser colocada à entrada da loja, se vai ser no corredor do meio, se vai ser no meio de um determinado corredor, se vai ser junto a alguma área de atendimento para potenciar algum cross-selling que possa existir. É um mundo complexo. Porquê? Porque é na loja que acontece o famoso momento da verdade, é na loja que o consumidor toma a decisão, seja essa loja uma loja online ou seja essa loja uma loja física, que representa ainda hoje 95% das vendas na área que a maior parte de nós trabalhamos. Porque a loja física, a verdade é que mesmo com o aumento, no caso do alimentar, das vendas online, o aumento das vendas online é passar de 2% para 4%. É excelente o resultado, é uma duplicação das vendas, mas é isso, é de 2% para 4%. Não é de 10 para 20, nem de 15 para 30, é de 2 para 4. E, portanto, as lojas ainda são a referência fisicamente para o consumidor. Para além disso, é fundamental percebermos também nesta estratégia de espaço o layout dos produtos da prateleira, o conjunto de estratégias que vamos falar de merchandising, mas também a quantidade de espaço que se dá a cada categoria, os famosos macroespaços, que no fundo é dizer quantos metros lineares, que é o principal indicador que é utilizado na gestão de espaço, quantos metros lineares é que temos numa categoria. É como se nós colocássemos todos os produtos que temos colocados no linear no chão, seguidos uns dos outros, e por isso muitas vezes vocês veem algumas análises em que algumas cadeias com alguma graça dizem que se eu pegar no espaço todo que dou à categoria de bolachas e puser todos os produtos que tenho hoje em dia no linear uns em frente aos outros, começo na minha loja de Faro e dou 2 voltas ao país e termino na minha loja de Bragança. É como se nós pegássemos numa cadeia que tenha 300 ou 400 lojas e puséssemos todos os produtos em fila. E é isto que é fundamental nós percebermos em cada uma destas estratégias de espaço, mas também o tipo de apresentação. Se nós queremos esta apresentação ser vertical, ser horizontal, etc. Vamos falar agora em seguida muito destes aspectos, ainda vamos na primeira meia hora da sessão de hoje. Mas também deverá haver uma consistência em termos de qual é
na verdade, a estratégia mais de pormenor e a estratégia que está por trás do posicionamento, o famoso papel da categoria e a estratégia da categoria que falávamos há 2 sessões atrás e que está naquele mapa que já há alguns slides falei, dos passos da gestão por categorias, que se, por exemplo, o nosso objetivo, e vou pegar um segundo exemplo, que é queremos trazer tráfego à loja, ou seja, queremos trazer mais pessoas à loja, o objetivo para essa categoria, se é esse, a categoria tem que estar localizada necessariamente num local de passagem com elevada rotação de pessoas, para que, de forma impactante, gere a atenção dos shoppers, dos consumidores, que os atraia para aquela categoria. E, como tal, aquilo que são os produtos mais vendidos, que são os segmentos desta categoria ou subcategorias dentro da categoria, deverão ter mais espaço do que merecem, porque, na verdade, são segmentos que identificam a localização da categoria e fazem com que o consumidor vá para lá. Falámos já em sessões anteriores no caso dos refrigerantes. Necessariamente o segmento de colas é uma referência e não poderemos dar, se queremos fazer traffic building, não poderemos dar menos espaço às colas do que elas merecem. Antes, pelo contrário, porque é fundamental que o consumidor, ao longe, veja as colas para identificar que a categoria de refrigerantes está lá. E quem fala das colas, nos refrigerantes, fala de outras categorias. Por outro lado, se nós tivermos, e vamos para o outro extremo, se nós tivermos a querer fazer com que o consumidor identifique aquela loja e nesta categoria o papel ser um sortido largo que permita ao consumidor ter todas as escolhas de pormenor, ou seja, que tenha todos os nichos de mercado, o produto mais biológico que não consegue encontrar noutra loja qualquer, o que nós estamos a fazer na prática é o que se chama um turf protection, em que estamos a proteger os segmentos que pesam menos, porque consideramos que, apesar de, em termos de vendas, eles representarem menos, têm um papel, em termos de imagem da cadeia, que é fundamental. E, como tal, é muitas vezes feita uma apresentação dos produtos por subcategoria ou por marca, caso exista, um conjunto de marcas que tenham alguma imagem de peso. É fundamental que o consumidor veja estes produtos e que saiba que eles existem e, como tal, mais uma vez, são produtos que, neste caso, apesar de não merecerem apenas pelas vendas estarem com tanto espaço, vão ter esse espaço, porque o objetivo é, de facto, maximizar esta imagem de sortido, esta imagem de especialização que possa existir. Isto aconteceu muito e ainda acontece na área, por exemplo, das barras energéticas, das barras de cereais, que se nós formos ver as suas vendas, não justificam o espaço que têm, mas contribuem de forma muito significativa para a imagem de alguns retalhistas em termos do posicionamento da categoria de cereais ou da categoria de saúde e, como tal, é fundamental termos este espaço. Mas isto, a verdade é que tem que agradar sempre um bom espaço, um bom planograma, tem que agradar a 3. Não é só ao shopper. Tem que agradar ao shopper, tem que agradar ao retalhista e tem que agradar ao fabricante. Como já falámos, agrada ao shopper tendo os produtos disponíveis, sendo fácil encontrá-los. Depois iremos falar mais dos preços competitivos na próxima sessão, mas acima de tudo ter uma experiência de compra agradável. Para o retalhista é claríssimo. Temos que ter um aumento das vendas, temos que ter potencialmente um aumento da margem, que os consumidores, que os shoppers vão mais a esta loja e menos às outras lojas da concorrência, ou seja, fidelização, lealdade. Temos também para o retalhista como fundamental, e é tipicamente um dos principais resultados de um bom trabalho de planogramas, é a diminuição de autostocks. E porquê é que isso acontece? Acontece basicamente porque nós deixamos de dar espaço
a produtos que não vendem e passamos a ter espaço disponível para as vendas que os produtos que vendem mais merecem. Mas também tudo isto depois reflete-se particularmente numa cadeia de fornecimento chamada value chain mais eficiente, porque se temos os produtos certos no local certo e se fazemos então o reaprovisionamento de forma mais eficiente, tudo isto vai funcionar melhor, mas também esta questão dos espaços justos vai fazer com que quando fazemos promoções elas tenham maior impacto. E porquê? Porque o consumidor não tem na cabeça um GPS para encontrar os topos ao longo da loja. Na maior parte dos casos, o consumidor vê as promoções no próprio linear normal quando se desloca lá. E, portanto, se estivermos a fazer uma promoção de um produto que não tem espaço suficiente, o produto já lá não vai estar quando o terceiro consumidor chegar à loja. Mas, e não nos podemos esquecer que isto é um trabalho, é uma vida a três e é fundamental que o fabricante, que as marcas também beneficiem de todo este processo, tendo o produto certo, no lugar certo, ao preço certo, que as promoções sejam feitas de acordo com a sua estratégia para o consumidor e que consigam aumentar uma taxa de penetração da sua marca ou da sua referência, do seu produto, no consumidor e no shopper, e assim, como resultado de tudo isso, vão ter um aumento das vendas e da margem. Muitas vezes, quando fazemos os projetos de gestão por categorias, há uma expressão em inglês, que eu prefiro do que a expressão portuguesa, peço desculpa, que é growing the cake. Ou seja, o primeiro objetivo que deve haver num projeto de gestão por categorias é fazer crescer o bolo. Ou, pelo menos, fazer com que o bolo não desça tanto como estava a descer anteriormente, em termos de perda de vendas. Pode ser uma forma diferente de olharmos. Porquê? Porque acreditamos nós, e penso que é um pouco universal, que se o bolo aumentar, todos os players deste processo vão ganhar. Naturalmente que o famoso Category Captain, o fabricante que é escolhido para o projeto, é aquele que vai ter mais a ganhar, porque é aquele que tem uma influência direta na estratégia de ponto de venda, na estratégia de gestão por categorias. Mas é este o objetivo, é que todos ganhem. Porque, de facto, é aqui onde nós reunimos o consumidor, no seu papel de shopper, toda esta informação que nós já falámos anteriormente, sobre vendas, sobre estoques, etc., que vem dos sistemas das empresas, e o próprio espaço de venda. E, portanto, é fundamental nós conhecermos o ponto de venda. O que é que significa conhecer o ponto de venda? Nós, na Touchpoint, temos por hábito, quando se juntam a nós jovens trainees para a área de consultoria e, em particular, para a área de gestão por categorias, existe um kit fundamental quando se chega à Touchpoint. Esse kit fundamental é uma fita métrica, um bloco de notas e uma máquina fotográfica. Porque, de facto, fazendo este registro nas lojas, que nós vamos conhecer em pormenor as lojas. É espetacular, para quem trabalha nesta área, estar em reuniões com clientes a discutir casos específicos da loja A ou da loja B e o cliente dizer muitas vezes: mas acho que nós poderíamos colocar naquela prateleira os produtos maiores. E, de repente, alguém da nossa equipa diz: não é possível fazer isso, porque naquela prateleira daquela loja existe uma mangueira de anti-incêndio. É espetacular. Isto significa que as pessoas, de facto, olharam para o pormenor da loja. Porque fazer planogramas é como a vida do retalho. É the devil is in detail. É nestes pormenores, porque se nós enviarmos para a loja implementar um planograma que ocupa todo o espaço e a loja sabe que no meio daquele módulo tem uma coluna que não permite aceder ao linear, estamos a pôr em causa a credibilidade da proposta que fizemos à loja e a loja, numa linguagem muito técnica, vai-se estar a lixar para aquilo que nós mandamos para a loja. E, portanto, não podemos fazê-lo. E daí temos que envolver todo o processo com a loja, os gestores por categorias, toda a gente da gestão de espaço,
etc. Agora, o que é fazer isto? É conhecer a localização da categoria, conhecer o sentido de tráfego, documentar todo este processo com fotografias, medir o mobiliário. Eu já brinquei no outro dia e repito agora, muitas vezes os retalhistas, quando nós perguntamos quais são as medidas dos lineares, não, isto é 1,30 m tudo. E depois chegamos à loja e descobrimos que o fornecedor de mobiliário, se calhar, ou então se calhar foi o frio da expansão e da contração do móvel, e de repente o móvel só tem 129,5. E vocês podem dizer, mas entre 130 e 129,5 não há grande diferença. Na verdade, não há no número, mas há, se calhar, em alguns casos, a possibilidade de colocarmos mais um produto ou menos um produto. Mas, mais do que isto, é também fundamental nós percebermos os critérios de merchandising, que vamos falar de tudo isto, ou quaisquer outros dados que possam impactar no espaço da loja. A localização da categoria é aquilo que muitas vezes é feito quando é feita a abertura da loja, quando é feita a remodelação da loja, e que é fundamental nós sabermos onde é que está esta categoria. É fundamental nós sabermos não só isso, mas compreendermos quais são as categorias que estão ao lado. Dando um exemplo, que categorias é que devem estar ao lado dos enlatados? E, em primeiro lugar, o que é a categoria de enlatados? É a categoria de enlatados uma categoria que envolve os enlatados de peixe, os enlatados de carne, os enlatados de vegetais, ou é apenas, quando se fala em enlatados, os enlatados de vegetais? E sendo os enlatados de vegetais uma categoria per si, deverá estar ao lado dos tais enlatados de carne e dos enlatados de peixe? Ou deverá estar noutro linear que não tem nada a ver com este? Ou deverá estar noutro corredor? É isto que nós precisamos compreender, porque, de facto, o que nós queremos é facilitar, quando estamos a definir estes layouts, o fluxo das lojas. Ainda há poucos dias, nós arrancámos com um projeto com um cliente em que, de facto, nós estamos completamente a mudar os layouts das lojas. Porquê? Porque o modelo com que estas lojas arrancaram alguns anos atrás é um modelo que já não está de acordo com a experiência de compra que esta marca pretende dar aos consumidores. E, como tal, é fundamental nós estudarmos o consumidor e ver o melhor fluxo, o melhor, digamos assim, o melhor layout da loja. Que é isto que nós temos muitas vezes. Agora, para isso, a verdade é que nós temos que perceber que as lojas são assim, existem nas lojas pontos quentes e pontos frios. Talvez o melhor exemplo, voltando ao caso que eu estava a falar há uns minutos atrás, das gasolineiras, onde se compreende melhor isto, é de facto nas gasolineiras. As gasolineiras têm na loja 2 pontos quentes, hoje em dia, que é junto aos móveis refrigerados das bebidas, paradoxalmente é um ponto quente, e junto ao balcão. Por isso é que se opta, na maior parte dos casos, por colocar nesse ponto quente, que é o balcão, categorias de impulso, como são os chocolates, as pastilhas elásticas. Também, dependendo da loja, da gasolineira, do posto de abastecimento, a área de revistas também potencialmente é um ponto quente. E daí, hoje em dia, se querer fazer novas estratégias de ponto de venda. Mas estamos a falar destas áreas, hoje em dia também nos supermercados mais pequenos, a área de takeaway, de pronto a comer, é uma área que é um ponto quente, particularmente nas zonas mais urbanas, em que as lojas mais pequenas se localizam e em zonas de escritórios. Na verdade, isto não pode ser eternamente o layout da loja tratado como era tratado há uns anos atrás, em que o grande ponto quente de uma loja era o pão. Porquê? Porque todos nós sabemos que as pessoas sempre que vão a uma loja, seja um hipermercado, seja um pequeno supermercado, têm uma probabilidade elevadíssima de ir comprar pão. Algumas cadeias, o pão representa em número de artigos no ticket do cliente qualquer coisa como 17% no ticket médio. Um ticket com 4, 5 produtos, tipicamente tem lá sempre pão
e manteiga ou leite. E, portanto, isto quer dizer que nós temos que ter este cuidado e perceber o que é que são estas categorias para fazer com que o consumidor seja exposto a estas categorias, mas e para quem anda no mercado há alguns anos mais e para quem não anda e tem pode ter esta informação, a verdade é que hoje em dia nós não podemos continuar a pôr a padaria no canto oposto à entrada da loja. Porque era aquilo que se passava nos hipermercados há 25 anos atrás e na maior parte das lojas, que é como todos nós no retalho sabíamos que o cliente queria pão, para o obrigar, e reforço a palavra, obrigar o consumidor a ir ao pão, queríamos que ele passasse por todas as outras categorias pelo meio. Experimentem fazer isso hoje na maior parte das lojas e vê que o consumidor é capaz de não dar a preferência a essa loja. Se não tiver outro remédio, vai a essa loja, mas se tiver ao lado uma loja em que o pão está à entrada da loja, etc., prefere essa loja, porque o consumidor sabe qual é a sua missão de compra. E, por favor, não obriguem o consumidor a percorrer uma loja de 400 metros quadrados toda para ir buscar 3 papos secos ou 3 carcaças, quando o consumidor apenas quer essas carcaças. O consumidor, no dia em que quiser outros produtos, ele vai à procura deles. É óbvio que é sempre importante nós mostrarmos onde é que estão os produtos, etc. Mas quando existem pequenas cestas de compra, temos que ter este cuidado. Para além disto, é fundamental nós percebermos o sentido de tráfego do linear. Há muitos estudos profundíssimos sobre o sentido de tráfego do linear. O que nós fazemos na prática, no dia a dia, quando lançamos um projeto com os nossos clientes, é pomos alguém durante umas horas no linear a ver como é que o consumidor lá chega. Que é diferente o consumidor chegar lá pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, pelo corredor do fundo, pelo corredor central ou pelo corredor das caixas. E isto num cenário simplificado. Porquê? Porque o consumidor vai olhar para o linear de forma diferente, conforme entre por trás ou pela frente, pela esquerda ou pela direita. E, por isso, é fundamental nós compreendermos isso e, para isso, basta estarmos no linear algum tempo. É óbvio que falando também com o gerente da loja, falando com o chefe de setor, na maior parte dos casos, eles têm intuitivamente essa informação e nós envolvemos e devemos envolver sempre as pessoas da loja em todo este processo, porque são eles os destinatários finais que vão executar toda esta estratégia para o consumidor. Porque, na verdade, também é fundamental nós percebermos, quando estamos com o consumidor, a velocidade de circulação. O tamanho do mobiliário, se os corredores têm apenas 4 módulos ou se têm 20 módulos. Se existe ou não informação e cartazes, como veem aqui, a dizer quais são as categorias. Ou seja, refrigerantes, colas, águas, e que são guias para o consumidor e que lhe permitem identificar mais facilmente onde é que estão as categorias. A questão dos pontos de constrangimento. Se nós queremos muitas vezes que o consumidor faça uma pausa ou identifique uma determinada categoria, poderemos, de propósito, colocar um ponto de constrangimento, um obstáculo no meio da loja para que o consumidor esteja a olhar para esta categoria, esta promoção, etc. Mas também um ponto muito importante que nós às vezes nos esquecemos, que é a música ambiente na loja. Os estudos que têm sido feitos, quer em Portugal, quer noutros países, mostram que o consumidor tendencialmente se move à velocidade da música. E que se nós tivermos uma música ambiente com uma batida mais forte, o consumidor vai se deslocar na loja mais depressa. E que se tivermos uma música mais relaxada, ele anda ali, como se costuma dizer, a flutuar, a passarinhar e faz uma compra mais calma. É por isso, e não é o caso do exemplo da Tiger, mas, por exemplo, algumas lojas do tipo da Tiger ou de perfumarias, etc., com
target tendencialmente, inclusive, é mais jovem, etc., que tem outra velocidade na compra, cuja compra é um entra e sai muito rápido, e apenas de comprar um ou dois artigos, que tem batidas de música na música ambiente mais fortes. Porque, de facto, o que se pretende é, porque as lojas são pequenas, pretende-se que o consumidor faça o seu movimento dentro da loja de forma rápida e que faça a aquisição dos produtos e passe ao próximo. Portanto, é esse o objetivo, muitas vezes, também com o que se joga na música ambiente, e isto são tudo fatores que influenciam a velocidade de circulação. Não é o alvo desta nossa sessão, mas naturalmente é tudo isto que são os sentidos, em particularmente também o cheiro, são sentidos que todos nós sabemos, influenciam a compra na loja, o estado com que se vai às compras, todos nós sabemos, pelo menos temos empiricamente essa ideia de quando vamos às compras com fome, acabamos por trazer mais do que aquilo que queremos, é verdade, os números mostram. Sabemos que se tivermos na loja um cheiro a pão quente, por exemplo, e muita gente o faz, com uma fornada acabada de sair, faz aumentar as vendas dessa categoria. Aquilo que hoje em dia não é legal fazer e que já se fez há muitos anos atrás, era o que se chamava as mensagens subliminares. Mensagens subliminares essas que foram por acordo entre os próprios fabricantes, os retalhistas, em tudo o que é autorregulação, foram abandonadas em princípio, há mais de 20 anos. E o que era isto das mensagens subliminares? No fundo, era aquilo, brincando um bocadinho, que são os assobios para os cães, em que apenas os cães ouvem e que mais ninguém ouvia, em que era possível, e eu cheguei a ter há muitos anos atrás, quando comecei a minha carreira, cheguei a ver vários projetos nesse sentido, implementávamos algumas estratégias dessas que depois foram abandonadas por não serem éticas, em que nós tínhamos mensagens que não se ouviam, mas que estavam a um ponto do nosso cérebro descodificado. Não eram mensagens tão simples como compre Pantene, compre Vidal Sassoon ou compre Wash and Go, mas eram mensagens que faziam com que o consumidor se recordasse de uma categoria, etc., sem esta mensagem ser ouvida em termos acústicos, mas estando a um nível que o cérebro ouvia, na verdade. Nós temos essa capacidade, e daí, inclusive, vocês, se alguns já viram algumas aplicações de alguns sons que mostram, e algumas coisas na net, que são sons que, se vocês mostrarem esse som a uma pessoa tipicamente com mais de 50 anos, e a alguém de 20 anos, a pessoa de 20 anos ouve e a pessoa de 40 anos não ouve. Portanto, tem a ver com isto, tem a ver com tudo isto, mas isso hoje em dia, felizmente, já não é possível de ter. Agora, quando vamos à loja, nós temos que ter esta questão de saber quantos módulos é que a loja, peço desculpa, que a categoria ocupa, se está toda no mesmo linear ou se está em dois corredores, se há outras categorias pelo meio, se há áreas promocionais pelo meio da categoria, as famosas chaminés, não só os topos das gôndolas, mas as famosas chaminés, que são módulos ou meios módulos no meio dos lineares, cujo objetivo é ter uma área promocional ou uma área de inovação. É preciso identificarmos isto tudo e, como tal, isto faz tirando fotografias. Quando está a fazer um projeto numa loja, tira-se fotografias devidamente autorizadas, com equipas, etc. Mas, na verdade, hoje em dia, o tema ainda hoje, infelizmente, e não se compreende isso, o tema do tirar fotografias na loja, apesar das redes sociais, apesar de tudo, de vez em quando todos nós sabemos que estamos a tirar uma fotografia numa loja e aparece-nos por trás, tipicamente, um senhor de 2 metros com 140 quilos a dizer não é permitido tirar fotografias na loja. É uma questão de gerir isto de forma mais consistente. Quando se está a fazer um projeto, é óbvio que todos devem estar envolvidos no projeto e, como tal, há as devidas autorizações. Quando não, todos nós, enquanto consumidores, podemos tirar uma fotografia ou um linear, filmar um linear, para mandar para casa para alguém decidir quais são as compras, e, portanto, é fácil todo este trabalho. Agora, depois há um trabalho de pormenor, que é saber
qual a altura do móvel, a parte de trás do móvel, qual a largura de cada móvel, qual a profundidade da prateleira, e tipicamente, como podem ver nesta fotografia, a prateleira de baixo normalmente chega mais à frente do que as restantes. É preciso saber essa profundidade. É possível saber também qual a profundidade útil, porque muitas vezes a profundidade, há uma regra que diz que, apesar de termos 60 centímetros, em algumas lojas só vamos utilizar 20 centímetros. É preciso saber isso. É preciso saber o espaço que temos de encaixe para colocar as prateleiras, para saber de que altura em que altura é que podemos colocar uma prateleira, porque aquilo tem lá uns encaixes, tem lá uns buraquinhos, e se o furo para se colocar a prateleira for de 4 em 4 centímetros e não de centímetro a centímetro, naturalmente que nós temos que colocar isto em proporcionais de 4. Portanto, é um bocadinho diferente, mas também a distância a que está atualmente e a altura a que está cada uma das prateleiras e o que é a altura da última prateleira. Porque, para mim, o meu nível dos olhos anda no 1,70 m. Para outras pessoas anda no 1,55 m e para outras pessoas anda nos 2 metros. Agora, comumente em Portugal, o 1,65 m é tido como o nível dos olhos. Agora, é possível também nós olharmos e depois definirmos na categoria quais são os critérios de merchandising. O que é que isto quer dizer? Qual a ordem das categorias ou das subcategorias? Vamos fazê-lo de forma vertical ou forma horizontal. Peço desculpa, pela primeira vez reparei que havia um erro que diz aqui no slide organização vertical ou vertical. Não, o que deveria dizer, e que foi o que eu li, é organização vertical ou horizontal. Depois de saber qual é esta ordem que nós queremos, ou que está, também a organização das marcas. Qual é a primeira marca que colocamos no linear? É a marca própria? É a marca líder? É o primeiro preço? Que marca que iremos colocar? Tudo isto é estratégia de merchandising. Qual a organização dos formatos? Esta categoria, imaginemos, a já muito batida categoria dos refrigerantes. Vamos pôr tecs com 6 garrafas de 2 litros ao nível dos olhos. Coitada da Dona Maria do alto dos seus 65 anos que vai ter que tirar este produto. Não, vamos pô-lo em baixo para ter menos riscos para o consumidor, para ser mais fácil a reposição e então, apesar deste produto poder vender bastante, vamos colocá-lo em baixo, na prateleira de baixo, para facilitar a compra ao consumidor. E os formatos pequenos estão ao nível dos olhos e o formato individual versus o pack. Tudo isto são pormenores que categoria a categoria nós temos que ter em conta. E por último, um dos pontos sempre muito discutido é se vamos fazer uma organização por preço. Do preço mais baixo para o preço mais alto ou vice-versa. Esta é uma estratégia que nós criticamos muito. Porque definir pura e simplesmente uma estratégia de colocação de produtos no linear pelo preço é estarmos tipicamente a confundir o consumidor nos momentos em que fazemos a mudança de preços. Há categorias, e recordo-me de alguns exemplos da área de eletrónica, em que faz sentido nós colocarmos, sei lá, varinhas mágicas. Estou a imaginar torradeiras. Torradeiras, se calhar faz sentido nós colocarmos as torradeiras organizadas, em primeiro lugar, se aquilo são torradeiras com um furo apenas, com o chamado uma entrada, com 2 entradas, com 4 entradas, ou são torradeiras especiais, ou então colocar em primeiro lugar as largas ou as curtas. E se calhar, em segundo lugar, então, o critério para a escolha de uma torradeira, que não é uma coisa que se compra todos os dias, pode ser a organização de preço. Agora, imaginem no caso do arroz, no caso das bolachas. Fazer uma organização por linear apenas é confundir o consumidor. E depois também, se fizermos essa organização por preço, que preço é que vamos utilizar? Vamos utilizar o preço normal, o preço do linear naquele momento, ou a imagem de preço que existe daquela marca e daquele produto.
Portanto, é algo que é um pouco mais volátil e daí a tendência que nós temos quando fazemos planogramas e projetos com os nossos clientes para não incluir tipicamente o fator preço nos 2 primeiros critérios de organização linear. Depois é possível fazê-lo, mas não é algo que nós achemos que o consumidor sabe. O consumidor não sabe preços, vamos falar sobre isso na próxima sessão. O consumidor tem muito pouca ideia do que é verdadeiramente um preço, tem uma noção, mas não sabe. E, portanto, organizar lineares por aí é um perigo. Vantagens e desvantagens, temos estado muito a falar de lineares, de organização dos lineares, e o que é que quer dizer uma organização vertical, uma organização horizontal? Uma implantação vertical, como vocês veem aqui, é uma implantação que tipicamente os retalhistas de base francesa gostam, um bocadinho naquilo que é parte da tradição francesa de igualdade, equality, que quer dizer, se eu fizer sempre uma implantação vertical de todos os produtos, de todas as referências, o que é que acontece? O consumidor vai ser exposto de forma justa a todos os produtos com o mesmo número de frentes em todas as prateleiras de alto a baixo. Também dá uma imagem de, naturalmente, de fazermos uma exposição mais organizada, com mais limpeza, okay? Que é uma das formas que aparece. Outra questão é, todos têm um nível dos olhos, todos têm um nível das mãos e o produto está exposto em todos ao mesmo tempo. A verdade é que nós sabemos que também é para o olho humano a forma mais fácil de ser exposto a todos os produtos. Porquê? Porque, na verdade, o olho humano, eu estava a olhar para uma pergunta que tinha aqui que já vou responder, peço desculpa, o olho humano vê da esquerda para a direita, quando estamos a circular, tipicamente, por isso é que nós inclinamos a nossa cabeça para a esquerda, é um defeito também da condução, nós conduzimos à esquerda, conduzimos com o carro à direita, portanto a posição do condutor é à esquerda, se nós lemos da esquerda para a direita, nós não somos árabes, e portanto nós não lemos da direita para a esquerda, temos que ter sempre esse cuidado, e a verdade é que assim, com uma exposição vertical, o consumidor vê mais produtos. Se nós estivermos a olhar para uma implantação horizontal, esta horizontalização faz com que o consumidor, porque já não é natural para si, abranda a sua margem. E, portanto, se nós queremos que o consumidor tenha uma escolha mais informada, seja exposta a mais produtos, é necessário que façamos uma implantação horizontal. Ele vai procurar mais os produtos, mas a verdade é que desta forma ele também vai encontrar mais facilmente os artigos não planeados. Porquê? Porque em vez de termos um facing, uma frente de todos os produtos, portanto, se tivéssemos 7 prateleiras, termos 7 facings distribuídos, um por cada produto, vamos ter um bloco com esses 7 ou 6 ou 8 facings em que o consumidor vai, de forma mais fácil, ver aquele produto lado a lado e vai identificá-lo mais facilmente. Também evita a dispersão pelas diferentes alturas, mas obriga a opções. Obriga a nós a tomarmos a opção de que marca é que vai para cada prateleira, que tipo de artigo é que vai para cada prateleira, que produto é que nós colocamos no chão. Mas, na verdade, tudo isto são estes dois modelos de implantação horizontal ou vertical, são bonitas teorias que, eu diria, em 80% dos casos não podem ser implantados de forma pura, porque o espaço nos lineares não é um espaço eterno
e, como tal, nós não conseguimos ter este espaço bem colocado. Pegando numa das perguntas que temos aqui, o que é que, por exemplo, a área de vinhos pode fazer e qual é a opção? Deve ir para o horizontal ou deve ir para o vertical? Para além da resposta ser depende da categoria e da loja que estamos a falar, isto tem a ver depois com o espaço do linear. Nós temos dentro das mesmas próprias cadeias lojas que têm apenas 2 módulos, lojas que têm apenas 2 prateleiras. O fundamental é nós termos em conta o que é que acontece. Se estivermos a falar de um hipermercado e quisermos facilitar a compra ao consumidor numa categoria como os vinhos, é natural que o tenhamos que educar e que tenhamos que transmitir o que é que são as diversas regiões de vinhos, etc. Quando estamos a falar de uma loja mais pequena, naturalmente, que se calhar temos que recorrer a um conjunto de sinalética para identificar a categoria. Mas isto vai variando categoria para categoria e como tal, é sempre difícil responder a cada uma das lojas, cada uma das categorias. Agora, como eu tinha dito, é preciso perceber se temos lá alguma boca de incêndio nos lineares, se é possível tirar ou não as prateleiras. Em muitos dos projetos que nós fazemos com os clientes, somos expostos a um condicionante que é o facto dos mobiliários já serem antigos e não serem facilmente adaptáveis a nós mudarmos a altura das prateleiras. Mas também é fundamental nós percebermos as regras de merchandising que existem de parte do retalhista e as regras de reposição e de reaprovisionamento. Eu recordo que ainda existe hoje em dia, um retalhista que diz que no linear deverá ter sempre, no mínimo, uma caixa e meia de transporte. Ou seja, se uma caixa de transporte daquele produto tiver 12 unidades, deverá ter sempre lá, no mínimo, 18 unidades no linear. Porquê? O princípio deste retalhista é não deixar chegar o produto à ruptura para o momento de fazer a reposição, mas também ter uma reposição eficiente. Isto significa que a reposição é feita quando há lá 6 unidades e, como tal, vai buscar mais uma caixa ao armazém e repõe as 12 unidades em falta. Mas hoje em dia o mundo ainda é mais complexo porque há produtos que em simultâneo são expostos à unidade, ao PEC ou à palete ou à meia palete. Portanto, temos que utilizar a nossa capacidade de fazer todo este type, todos estes planogramas com muito cuidado. O que é que nós, então, em termos de planogramas, temos? Estivemos a falar até agora um bocadinho de forma genérica, vamos falar agora em concreto dos planogramas, que é aquele trabalho que temos que fazer de pormenor para cada uma das lojas, cada um dos classes. Porque, na verdade, um planograma não é mais do que, e eu gosto muito desta definição, uma disposição de forma atrativa do produto e da respectiva embalagem num determinado linear do ponto de venda, reunindo argumentos e critérios que fomentam a autovenda. Ou seja, um bom planograma é um planograma que faz com que o produto seja de forma mágica colocada na mão dos consumidores, na mão dos shoppers. É algo que facilita ao consumidor encontrar e localizar os produtos, já não estamos a falar da categoria, os produtos em concreto, e levá-los para casa. Porquê? Porque longe vão os tempos em que havia atendimento e que nós íamos à mercearia e pedíamos à Dona Maria ou ao Sr. Joaquim o produto e dizíamos, olha, arranje-me um detergente. Não, agora somos nós que o fazemos. Somos nós que o fazemos com a ajuda dos retalhistas, com a ajuda dos fabricantes, de todos nós que estamos hoje nesta sessão de formação. E, portanto, o que eu, em primeiro lugar, gostaria de saber de alguns de vós era, que agradeço que respondam à pergunta que vos está a aparecer neste momento
no vosso linear, ou no nosso linear, peço desculpa, no vosso ecrã, e que me digam qual a frequência com que fazem planogramas. Se fazem de forma semanal, de forma mensal, de forma trimestral, de outra frequência qualquer, ou se de todo quem está presente hoje não faz planogramas. Vou-vos dar algum tempo para respondermos. Neste momento já temos quase metade das pessoas a ter respondido. E em seguida já vou partilhar convosco os resultados que estamos a ter. Muito bem, vou partilhar convosco os resultados, vou encerrar a votação e penso que estarão neste momento a ver os resultados e o que nós vemos é que das pessoas que estão presentes fazem tipicamente de forma muito equilibrada, com 10, 12%, quer planogramas de forma mensal, trimestral ou semanal, mas temos um quarto das pessoas que estão aqui hoje presentes que não fazem de todo planogramas. Não estamos a dizer que a empresa não faz planogramas, estamos a dizer que quem está presente não faz planogramas. E existe também 16% que fazem de forma menos do que semestral ou qualquer outra frequência. É de facto normal. É de facto normal este resultado que existe. Tendencialmente, temos, se estamos a falar de retalhistas, temos uma frequência até diária de pessoas que se dedicam a fazer planogramas e muitas pessoas que o fazem de forma semanal. Quando estamos a falar, como é o caso da maioria das pessoas que estão hoje aqui presentes, que sendo da área de retalho são de algumas grupos de lojas mais pequenos e não têm a estrutura para fazer planogramas ou fabricantes, é normal que não exista esta frequência tão grande. E, portanto, são estes os resultados. Obrigado pela vossa votação. Vou regressar à apresentação novamente, e, portanto, estávamos a falar dos planogramas, a frequência com que se faz os planogramas e o que é que nós temos de facto um linear. O que é um linear? É uma definição que nos diz que basicamente é a tal longitude de exposição de produtos no ponto de venda. É pura e simplesmente isto o que é um linear. E, portanto, o que nós pretendemos é, em primeiro lugar, ver como é que o shopper faz a sua escolha. Em termos históricos, o consumidor, e estamos a falar do consumidor português, neste caso, o consumidor português tem tipicamente até a altura das mãos, uma altura que vai naquilo que nós chamamos os 90 centímetros, que é até à sua cintura, até à base das suas mãos, e, portanto, o consumidor, quando está a olhar, isto são estudos que nós temos que são feitos, o consumidor, em 52% dos casos, está a visualizar o nível dos olhos, em 26% dos casos, está a visualizar o nível das mãos, em 13% está a olhar ao nível do solo, e apenas em 9% está a olhar para cima ao nível da cabeça. E, portanto, é esta a realidade que tipicamente nós encontramos quando estamos a desenhar um linear, e daí a razão para, tipicamente, nós começarmos e privilegiarmos como melhor área de exposição o nível dos olhos. Porquê? Porque é ao nível dos olhos que o consumidor vê em mais de metade dos casos quando olha para o linear. Não quer dizer que ele depois não faça o seu fan, a sua cabeça a andar de um lado para o outro à procura dos produtos, mas é fundamental aqui nós percebermos que o consumidor olha ao nível dos olhos. E é aí, de facto, que fazemos a atração e a retenção da atenção do cliente, mas também temos que nos recordar, e eu estava a dar o tal outro exemplo há pouco dos refrigerantes, que o nível do sol, muitas vezes hoje em dia, o nível do sol é uma palete que lá está colocado com uma altura que vai praticamente até ao nível das mãos. Vai desde o sol até ao nível das mãos. E é o caso típico nos refrigerantes, quando se coloca paletes e meias paletes.
Também temos que ter em conta que o início do linear, tirando quando começamos a entrada do linear, existe aí uma zona negra, uma zona cinzenta logo no início do corredor. Se o linear desta categoria tiver a meio, não há essa questão. Tirando isso, o início do linear é aquele que tem maior visibilidade. Mas, muitas vezes também, nós colocamos no final do linear os produtos com a compra mais planificada. Tipicamente os produtos que estão na lista de compra. Para quê? Para, se temos um linear maior, fazermos com que no seu percurso o cliente seja exposto a outras ofertas que não apenas aquele produto que tem na lista de compra. É esse o nosso objetivo muitas vezes. Como tal, nós vamos agora falar de planogramas e pegando um bocadinho num dos slides que nós apresentámos logo no início, na primeira sessão, e que falavam sobre o que é na parte mais técnica, a gestão por categorias, vocês veem aqui num verde mais vivo 4 campos apresentados que têm a ver com a gestão de espaço, que é os macroespaços, que é, nós chamamos-lhe assim, o template do planograma. Atenção, não é o planograma cluster ou um planograma standard, não, é aquele planograma que nós utilizamos como base para construir os outros planogramas. Tipicamente, nós, quando fazemos um projeto de gestão por categorias, devemos fazer o maior dos lineares existente e colocar aí todos os produtos existentes nesse planograma. Porque depois, se o fizermos assim, torna-se muito mais fácil, se fizermos isso manualmente, depois fazer os outros planogramas. Também vamos falar aqui um pouco das ferramentas que hoje em dia mais modernas existem de planogramas automáticos e depois, naturalmente, a fase final é, depois de aprovado este planograma sign-off que vem aqui, de enviarmos para o destinatário final. E o destinatário final é tipicamente uma loja que tem que implementar o planograma. Portanto, na verdade, nós cometemos muitos erros e tratamos o planograma quase como o Eldorado, como o El Perdido, como o Santo Graal, que nunca se consegue encontrar. Porque o tratamos muito mal. Porque nós esquecemos que cada cliente é diferente, esquecemos que cada loja é diferente e há uma tendência enorme para fazer o planograma médio, o famoso planograma do cluster, que nós achamos que é possível com um planograma termos 30 lojas que vão conseguir implementar aquele planograma, ou 40 lojas. É extremamente difícil. E nós cometemos o erro de utilizar vendas médias, medidas de linear médias ou aproximadas, espaço médio, e no fundo estamos aqui a fazer um cluster a partir de uma loja média. E estamos a construir planogramas clone que, na maior parte dos casos, não servem a ninguém. Okay? Não servem a ninguém. E não servem a ninguém porquê? Porque, na verdade, existem vários tipos de ferramentas. Hoje em dia, nós estimamos na área em Portugal, haja qualquer coisa apenas como 20 a 30% dos retalhistas a terem ferramentas de planogramas dentro de casa e departamentos dedicados a fazer os planogramas. Felizmente para a Touchpoint, que o software que vários clientes utilizam e bastantes clientes utilizam em Portugal, é o nosso. Temos alguns exemplos, mas na verdade, se nós olharmos para fora do que é o top 5 dos maiores retalhistas em Portugal, praticamente ninguém tem dentro de casa, nos retalhistas, ferramentas para fazer planogramas. No caso dos fabricantes, existe hoje em dia uma percentagem maior do que esta de fabricantes a terem estas ferramentas para fazer planogramas, mas infelizmente têm as ferramentas, mas não têm as pessoas com tempo
ou conhecimento disponível suficiente para fazer os seus próprios planogramas ou para auxiliar os retalhistas nas suas categorias a fazer os planogramas. E, portanto, é um bocadinho isto que acontece devido à diminuição de recursos em muitas das empresas e, em termos médios, o Departamento de Gestão por Categorias em Portugal tem meia pessoa. Provavelmente alguns de vocês estão a sorrir e a pensar que é mesmo assim, porque vocês são responsáveis de gestão por categorias, mas ao mesmo tempo têm outras funções dentro da empresa. Não são apenas exclusivos para esta área. Em Portugal existem já, no caso dos retalhistas, alguns retalhistas, dos quais há que louvar, sem, sem, sem medo nenhum, a Sonai, que é talvez em Portugal a empresa que mais aposta em termos dos planogramas e da gestão de espaço, é quem tem o maior número de recursos para fazer os seus planogramas. Existem outras empresas que felizmente já fizeram essa aposta. Dou apenas o exemplo de 3 dos nossos clientes que, independentemente de terem a equipa baseada em Portugal ou num centro europeu de construção de planogramas, que são o El Corte Inglês, que são o Mini Preço, que são o Lidl, que fazem de facto planogramas e têm ferramentas para fazer os planogramas em Portugal. Não quer dizer que os façam necessariamente, mas têm as equipas dedicadas para isso. Agora, como é que se faz planogramas? Existem, eu diria, 2 grandes tipos de ferramentas. As ferramentas tradicionais ou manuais e as ferramentas de nova geração ou ferramentas automáticas. Basicamente, e pegando no exemplo daquilo que é a nossa realidade, a Touchpoint, nós utilizamos o software que se chama Symphony Space Planning, que é um software que pertence ao nosso parceiro Symphony Retail. É um dos softwares internacionalmente mais usados no mundo. É uma das empresas líder e, basicamente, é uma ferramenta cujo objetivo é alocar a cada um dos produtos, a cada um dos Stock Keeping Units, SKUs, alocar o espaço certo. O espaço certo face à estratégia de merchandising e, particularmente, às suas vendas passadas. Podemos ter em conta as vendas futuras, fazer estimações, mas pelo menos em relação ao histórico de vendas. A vantagem destes softwares face aos eternos Excels ou PowerPoints ou softwares de desenho que muitas pessoas ainda hoje em dia fazem, não é para fazer o planograma, é para fazer a imagem do planograma. A vantagem é que, de facto, estes softwares têm um cálculo matemático por detrás que permite-me saber qual é o estoque ótimo, adaptam-se à real dimensão, e não uma dimensão teórica, do que é as medidas de cada um dos limiares de cada uma das lojas, e são relativamente fáceis de utilizar. Agora, estes softwares vão buscar informação que muitas vezes nós próprios temos no Excel, não é preciso ter grandes bases de dados, que já têm dentro de si, vocês veem aqui um pouco neste exemplo, alguma análise dos planogramas, tem uma biblioteca de mobiliário, é possível vocês construírem nestes softwares facilmente os planogramas, o mobiliário que está por trás, para que o possam reaproveitar noutras categorias. O objetivo é pegar em fecheiros, os famosos fecheiros TXT, os fecheiros Excel, importar e ter a informação de cada uma das lojas e fazer o planograma para cada uma das lojas ou para cada um dos clusters. Porque, de facto, o objetivo é nós termos aqui uma maior satisfação do consumidor, termos o número de facings ideal, calcular e ter em conta a altura e a profundidade dos artigos, mas a verdade é que a grande dificuldade para fazer os planogramas muitas vezes é termos disponível as medidas dos produtos. Porque nós precisamos ter as medidas, altura, largura e profundidade de cada uma das unidades que vamos colocar no planograma, não só dos produtos, se eu for um fabricante, dos produtos meus,
mas dos produtos da concorrência. E, portanto, precisamos ter isso. E, paradoxalmente, em Portugal, ao contrário, por exemplo, de Espanha, em Portugal não existe uma base de dados comum e livremente acessível no mercado que nos permita, por código de barras, por EAN, o que seja, saber as medidas dos produtos. Aqui ao lado, em Espanha, há a ECOC, no fundo, o equivalente à Codipor, ou GS1 em Portugal, há muitos anos já que lançou essa base de dados. Ainda não conseguiu, na sua plenitude, ter as fotografias dos produtos, mas hoje em dia é muito fácil nós termos 80%, 90% dos produtos principais nas bases de dados da ECOC e termos as medidas dos produtos. Em Portugal, infelizmente, ainda não existe esta informação e não é só do lado dos fabricantes. Eu posso vos dizer que cerca de 20% dos projetos que nós implementamos com os nossos clientes sofrem atrasos significativos no seu plano, no seu cronograma, devido à falta de medidas dos produtos. Ainda há pouco tempo arrancámos com um projeto e tivemos que ir recolher as medidas de mais de 700 produtos de uma categoria, porque não havia em lado nenhum. Como é que isto se faz? Recordo o princípio que eu dizia, é para isso que existem fitas métricas e é para isso que existem blocos de notas ou computadores com Excel para registar isto. Tem que se medir os produtos um a um e ir para a loja ou para o armazém. Infelizmente, medir os produtos. Agora, o que é isto, só para vocês terem uma ideia, principalmente para aqueles que não fazem planogramas ou não têm ideia do que é hoje em dia um software de planogramas. É algo como vocês veem aqui, que do lado esquerdo têm o próprio planograma, do lado direito tem a lista de produtos e vão arrastando os produtos de um lado para o outro e colocando os produtos no linear. Sim, é um trabalho de sapa, um trabalho louco de construção manual de planogramas e por isso é que isto é muitas vezes evitado e as pessoas, por causa de questões de produtividade e de investimento, não o fazem porque demora muito tempo a fazer isto. Mas obtém-se um valor elevadíssimo daqui, quer seja em termos de recursos, porque as pessoas se tornam mais eficientes do que estar a fazer de outra forma, quer seja particularmente aumentos de vendas, redução de ineficiências e há, de facto, aqui uma vantagem para ambos, para o retalhista e para o fabricante. É isto que eu vos dizia. O que é o processo de fazer planogramas? É pegar nos produtos, trazê-los de um Excel para dentro de uma base de dados que está dentro de qualquer um dos softwares, e como eu vos disse, nós utilizamos o software Space Planning, ou existem em Portugal tipicamente mais um software que é o Spaceman, que é utilizado de forma bastante comum. Estamos a falar da versão manual de fazer planogramas, ainda não estamos a falar do automático, estamos a falar do Space Planning nosso, estamos a falar do Spaceman e em Portugal poucas mais ferramentas existem. Há quem tenha um ou outro software diferente, mas são tipicamente as duas marcas de software existentes em Portugal. Como é óbvio, nós recomendamos o Space Planning porque temos uma equipa de pessoas que dá suporte, etc. Mas isso é a parte comercial. No dia que alguém quiser ver o software a funcionar, no dia em que alguém quiser uma apresentação e discutir até que ponto é que estes softwares podem ser úteis para as vossas empresas, é outro contexto. Mandam-nos um e-mail, entram em contato com qualquer um de nós e nós teremos um prazer enorme em vos mostrar o que é que são estas ferramentas a funcionar, mas não é hoje aqui o objetivo, isto não é uma apresentação comercial, é uma formação. Como tal, é isto que o utilizador faz no seu dia-a-dia, ele pega nos produtos, ele vai construir um planograma, vai arrastá-los de sítio, vai pintar com cores para ter análises visuais, vai ver isto. Então, quando nós estamos na área de marketing ou fazer uma apresentação a alguém, funciona muito bem. Vamos fazer
a apresentação em 3D e vê-se a profundidade do produto, como é que está o linear, podemos pôr decorações, podemos pôr a bonecada toda no linear, fica espetacular e andamos por lá a passear como se estivéssemos na loja, neste linear só, não é na loja toda. E, no fundo, é isto que, em termos normais, nós temos, mas o ponto mais importante são, de facto, as análises que nós obtemos. Se vocês olharem para este slide que nós estamos a apresentar, que é de facto, o valor que se obtém depois de fazer o planograma com uma destas ferramentas, o que é que vocês veem ali naquele produto roxo, que é e vou utilizar o nome que lá está, que de propósito temos nomes em inglês, porque isto é uma demo que nós utilizamos não representativa do mercado português, o Kellogg's Raisin Brand Regular. Isto quer dizer que este produto tem 7,92 e 98 dias de stock, ou seja, com os 6 facings que tem, com o empilhamento de produtos que tem, com a profundidade que tem, o stock que está colocado no linear dá para praticamente 8 dias. Em contraste, se vocês olharem para qualquer um dos produtos vermelhos, são produtos que o estoque que está colocado no linear, no máximo dá, e vem aqui embaixo à direita, no máximo dá para qualquer coisa como um dia. Ou seja, este planograma claramente não é ainda um bom planograma porque tem um desequilíbrio em alguns produtos. Quando temos produtos com 5 a 8 dias e temos produtos que nem sequer dão para um dia, temos que ter em conta a capacidade de reduzir facings aos produtos que têm muitos dias de stock para equilibrar o stock. Naturalmente que estas ferramentas conseguem fazê-lo uma otimização, e eu não vos vou estar a explicar agora aqui em detalhe, mas estas ferramentas conseguem, se eu, por exemplo, na primeira prateleira fizer a redistribuição, existe um botãozinho para fazer isso, se eu quiser fazer a equalização dos dias de stock, consegue-se facilmente fazer para este planograma. E as ferramentas, de facto, fazem isso, mas depois também é possível nós termos as várias comparações, ou seja, nós vemos que, por exemplo, neste caso, em cereais, a marca Kellogg's tem qualquer coisa como 35% do espaço do linear, que é a segunda barra vermelha a contar da esquerda, e que em termos de vendas e de margem tem um peso de 45%, ou seja, claramente esta é a marca líder, mas a qual nós, porque tínhamos pouco espaço no linear, estamos a dar menos espaço do que ela merece, porque asseguramos assim os dias de stock dos restantes mais pequeninos. É? Se nós formos ver no extremo oposto, aquela marca que é o Organic, o Enjoy Organic, é uma marca que apenas tem 8% sensivelmente de espaço e está e tem vendas que chega aos 15%. Também é uma marca desequilibrada, mas se olharmos, por exemplo, a Weetabix tem muito mais espaço do que merece. Porquê? Porque o espaço do produto em si, a largura dos produtos, obriga a que nós, com um facing, cheguemos a estes resultados de cerca de 20%. E, portanto, é possível fazer este tipo todo de análise neste tipo de softwares e termos relatórios. E, tipicamente, é isto que significa fazer planogramas de forma manual. Nós vimos no caso anterior, quando quem esteve presente nas outras sessões, e para quem não esteve eu relembro, nós tínhamos um caso em que tínhamos uma loja em que estivemos a fazer a análise da árvore de decisão, estivemos a fazer a análise de sortido de refrigerantes com gás. Se nós construirmos o planograma para essa loja em concreto e pegando na organização de linear que tinha vindo da árvore de decisão, que era uma organização que tinha uma estrutura que ia da área de mais prazer, onde estavam as escolas, até a área de mais saúde, onde estavam os sumos e néctares, conseguimos desenhar com este tipo de softwares um planograma como este,
que aqui está muito simples, eu sei, e que é muito mais complexo na realidade, mas é apenas um exemplo. Conseguimos construir um linear com um destes softwares que nos permite depois enviar para a loja, fazer todas as análises de estoques, de vendas, etc. Mas hoje em dia existe um enorme desafio, que é nós não temos que fazer planogramas apenas para uma loja, porque em média uma pessoa com experiência demora 2 a 3 dias a fazer o primeiro planograma e demora, em média, depois de fazer o primeiro planograma, demora mais meio dia a fazer cada um dos planogramas. Portanto, agora imaginem se nós tivéssemos que fazer planogramas loja a loja com este tipo de softwares para 200 lojas. Uma loja demorava 3 dias e as outras 199 demoravam meio dia. Simplificando, tínhamos aqui mais de 200 dias de trabalho para fazer todos os planogramas. Isto significava que havia uma pessoa dedicada durante o ano inteiro. O ano tem 220 dias úteis, portanto, estamos aqui a tirar já férias, etc. Portanto, tínhamos uma pessoa dedicada em exclusivo a fazer planogramas, loja a loja, só para refrigerantes durante o ano inteiro. Todos nós sabemos que isto não é possível, e daí, eu vou avançar um bocadinho, e daí termos desenvolvido no mercado um conjunto de softwares de planogramas automáticos. Em Portugal, neste momento, apenas daquilo que é nosso conhecimento, existe uma empresa, e que podemos publicamente dizê-lo, quem é? Existe uma empresa que é Vorten, que utiliza este tipo de planogramas automáticos, e existe uma outra empresa que está a implementar este tipo de soluções também. E essa aí não podemos dizer o nome porque não é nossa cliente e não temos autorização para o dizer. Existem basicamente duas empresas do lado dos retalhistas, porque este tipo de soluções são de facto soluções que ganham pela dimensão. E quem tem dimensão são os retalhistas que fazem muitas categorias, que querem fazer muitos planogramas rapidamente. A verdade é que, graças a essas ferramentas, por contraste com as outras ferramentas manuais que estávamos a falar anteriormente, são ferramentas que permitem um aumento exponencial da produtividade. São ferramentas que fazem um aumento das vendas e do lucro, tendo cuidado loja a loja e refletindo a estratégia e os objetivos da empresa. São ferramentas que permitem, de forma muito fácil, criar estratégias de merchandising e fazer com que o software, em poucos segundos, em média 30 segundos por loja, construa um planograma. Já vamos ver um caso concreto a seguida. Permitem que nós, inclusive, não só tendo as ferramentas com os dados nos famosos Excel, mas permitem, de facto, a sincronização e a integração automática com os famosos ERPs existentes em cada uma das empresas. Chame-se esse ERP Oracle, chame-se esse ERP SAP, falando de algum de dois dos mais comuns, permite fazer essa integração total nos dois sentidos. E, portanto, são ferramentas muito úteis, porque, tal como as outras, têm todas aquelas vantagens, mas têm a vantagem da velocidade. Porquê? Porque quando nós estamos a fazer um planograma de forma manual, 80% do tempo do utilizador é passado a fazer o planograma. E apenas 10% do tempo do utilizador é passado a fazer análise. Quando nós estamos a falar destas ferramentas, na verdade, apenas um quarto do tempo do utilizador é passado a construir planogramas e regras, enquanto 25% do tempo já é dedicado à análise e mais 35% do tempo é passado no momento inicial a analisar também. E, portanto, estamos a falar de qualquer coisa como 60% do tempo das pessoas é dedicado, de facto, a tarefas que requerem a inteligência e à implantação de soluções caso a caso. E é
a máquina, é este Space Automation, que é como se chama a ferramenta que nós utilizamos da Symphony, e que não tem, na verdade, praticamente concorrentes a atuar em Portugal com este tipo de ferramentas. Existe uma outra empresa que de vez em quando vem fazer alguns projetos a Portugal, mas que não tem escritório sequer na Península Ibérica, em que estes planogramas automáticos permitem-nos fazer de forma muito rápida mesmo, planogramas para 200 lojas, como estava a dizer, em poucos dias. Porque na verdade é isto. A verdade é que quando nós fazemos este automático loja a loja, nós conseguimos aumentar como nós, em termos médios, uma pessoa com ferramentas manuais consegue fazer qualquer coisa como 200 a 300 planogramas por ano. Com estas ferramentas conseguimos aumentar isto para 1.400 planogramas pessoa por ano. E tendo em conta que não há assim tantas pessoas a fazer planograma, isto não significa eliminação de postos de trabalho. Isto significa mais eficiência, mais detalhe, mais conhecimento sobre a realidade de cada uma das lojas. Como é que se faz isto? Como é que se faz esta questão do Space Automation? Estamos aqui a falar em Space Automation. Basicamente, o primeiro passo é saber quais são as regras da categoria, selecionar os dados que queremos, dizer para que lojas é que queremos, e, portanto, se queremos fazer este planograma para, imaginemos, todas as lojas que têm 4 prateleiras em cereais e que são 70 lojas, nós dizemos que são essas 70 lojas, carregamos um fecheiro único com as vendas loja a loja das 70 lojas, carregamos as medidas exatas dos lineares de cada uma destas 70 lojas e depois passamos ao passo 3, em que começamos a definir e fazer testes para ver se os dados estão a funcionar bem e se estão bem carregados. Uma vez validados estes dados, vamos começar a definir regras e vamos começar a mostrar que no primeiro bloco queremos os cornflakes, no segundo bloco queremos organizado por preço, queremos as barras de cereais, no terceiro bloco queremos outra subcategoria, etc, etc. Depois, é tão simples como isto, carregamos num botão e testamos para ver o resultado e se está de acordo com a nossa expectativa. Ele vai nos dar indicação sobre quais os problemas que poderá ter encontrado e nós vamos fazer os ajustamentos necessários para depois gravarmos este template como a regra, como o planograma típico que vamos utilizar, neste caso, do exemplo que eu estava a dar, para todos os planogramas de cereais nas lojas que têm 4 alturas, 4 prateleiras. E a partir daí, carregamos, de facto, todas as lojas que quisermos e ele, em média, em 30 segundos, recorde, 30 segundos por loja, constrói um planograma. 30 segundos em vez de meio-dia com as ferramentas manuais. Podem vocês perguntar, então, porque é que a maior parte das empresas não estão a implementar estas ferramentas? Porque não têm equipas com conhecimento suficiente. 2, porque naturalmente que estas ferramentas não são ferramentas mais caras no custo das licenças do que as ferramentas manuais, não têm um custo significativamente diferente, mas têm um problema, que é, para nós integrarmos tudo isto, requer recursos de IT, recursos informáticos mais complexos, e é aí que estão os custos, normalmente, de implementar estas soluções. E, portanto, é exatamente isto que nós temos, são estas as vantagens, mas vou falar de um caso prático, porque não basta apenas nós falarmos da teoria, e, portanto, vou tomar parte destes 15 minutos que nos faltam até ao fim da sessão para vos falar do caso da Deleuze. A Deleuze, que é uma marca que hoje em dia já foi adquirida pela Ahold, a Deleuze, que foi uma das empresas que esteve na base e que foi parceira do Pingo Doce em Portugal há muitos anos, é o chamado Deleuze Le Lion,
o Leão, e que há muitos anos antes da Holt, era o parceiro no desenvolvimento do Pingo Doce em Portugal. A Deleuze, neste projeto, foi uma empresa que chegou até nós, e isto significa até à Touchpoint, até à Symphony, que são os nossos parceiros, na altura, com qualquer coisa como um portfólio de 2.700 lojas. Era uma empresa que faturava, na altura, qualquer coisa como 19,9 bilhões de euros e que tinha um lucro anual de mais de 942 milhões de euros. Era a segunda maior empresa belga em termos de vendas. Qual era o objetivo? Porque é que eles queriam mudar? E eu já vos vou referir aquilo que eles tinham antes e os resultados. O problema é que eles tinham uma solução que era one fits all, ou seja, tinham uma necessidade que já não era satisfeita por um planograma serve para tudo, e queriam começar a distinguir a realidade, no mínimo, entre regiões. Tinham um problema de elevados estoques nas lojas e tinham um problema que era, como estavam a enviar para as lojas planogramas genéricos que não se adaptavam à realidade específica de cada loja, a maior parte das lojas não implementava os planogramas enviados pela central. O que é que eles tinham antes de nós chegarmos? Tinham uma base de dados, naturalmente, com a informação já dos produtos, porque já estavam a fazer planogramas, e tinham uma atualização constante de sortido, e tinham um manual de merchandising, e utilizavam um software, na altura, já bastante desatualizado, que era o Spaceman. E, como tal, tinham para todas as lojas, loja A, B, C, o que fosse, tinham um mesmo planograma. Não tinham a capacidade, em termos de recursos, de fazer planogramas loja a loja. O desafio que nos foi lançado passou, de facto, por essa capacidade de fazer os planogramas loja a loja. Para tal, substituímos o software pelo Space Automation, integramos tudo isto com o sistema, o ERP da Deleuze, que abandonou-se a utilização de ficheiros manuais e automaticamente, todas as manhãs, o software ia ao ERP buscar as vendas das categorias, as vendas dos produtos por loja e carregavam na sua própria base de dados do Space Automation, onde estavam já colocadas pelos utilizadores as regras de merchandising, um biliário por loja, os planogramas anteriores estavam também lá. Peço desculpa. Estavam os planogramas já nesta loja e, como tal, nós, dizem que um espirro nunca vem só, comprova-se, e passámos a ter planogramas loja a loja. Um planograma por categoria e por loja. O que é que isto significou? Isto significou que nós passámos a ter planogramas de acordo com o comportamento do shopper, com a valorização dos SKUs, dos artigos, com base nas vendas loja a loja e não nas vendas genéricas. Peço desculpa só por esta pausa. Continuando, e passamos a ter com o sortido específico de cada uma das lojas e não com o sortido nacional, com um sortido teórico. Peço desculpa, mas cometi aqui um erro. Vou rapidamente voltar para onde estava. E o que é que isto significou? Isto significou que passámos a ter os produtos certos na loja certa, para o consumidor certo. Passámos a ter o produto disponível na loja e diminuímos as rupturas. Passámos a ter planogramas que as lojas acreditavam e que, entre aspas, compraram estes planogramas porque eles estavam adaptados à realidade de cada loja e não apenas a uma coisa genérica. E, como tal, o consumidor passou a comprar mais. Onde é que nós vimos isto? Passámos a ter vendas maiores por loja, passámos a ter um maior return on investment, uma melhor cobertura ou uma rotação melhor e passámos a ter um valor de stock, o famoso working capital do retalho, a ser mais baixo.
Ou seja, houve aqui, de facto, uma melhoria de 16% no stock, ou seja, sem termos rupturas, e diminuindo inclusive essas rupturas, diminuímos em simultâneo 16% o working capital nas lojas. É um resultado, eu diria, fantástico mesmo, que superou todas as expectativas. Agora, hoje em dia, nós temos ido para soluções de planogramas, inclusive vocês se calhar já viram algumas pessoas com isto, com soluções quase em 3D, com os planogramas da loja, dentro de um tablet. Hoje em dia, isto é a parte mais fácil de fazer. Todas as soluções em Portugal e todas as soluções no mundo têm a obrigação de funcionar em mobilidade e ter esta capacidade. Haja pessoas para as utilizar, porque de facto isto permite-me tirar fotografias na loja. Eu sei que há pessoas que estão presentes na sessão de hoje que já acompanharam no passado alguns projetos que nós, noutras vidas, chamemos assim, implementamos de ter softwares que não só levam o planograma para a loja, mas que recolhem, através de fotografias, o que é, não o planograma, mas o que nós, por brincadeira, chamamos o realograma, que é o planograma real que foi implantado na loja e que nos traz isso para dentro de casa. São projetos que têm sido feitos por várias empresas em Portugal e que permitem melhorar não só o planograma, mas ter um maior controle sobre o planograma que está implementado na realidade na loja e, como tal, melhorar todos os resultados. Porque é este o objetivo que nós temos de melhoria de resultados. A verdade é que nós estamos a falar de lojas físicas, mas provavelmente muitos de vocês estão na vossa cabeça a dizer, está bem, mas cada vez há mais lojas online. Eu conto sempre uma história. Nós fizemos uma apresentação aqui há uns anos, baseada numa música que se chama Video Killed the Radio Stars, que basicamente dizia que esta história, em 1980, havia de facto uma música que dizia que a televisão estava a matar a rádio numa era de plástico sem futuro. 5 anos mais tarde, em 1985, e falando da nossa área, dizia-se, quando os hipermercados chegaram a Portugal, que iam matar os supermercados. 10 anos depois, chegaram os discounts. E então, os discounts iam matar todos os outros. Iam matar os hipermercados e os supermercados. 5 anos depois, chegaram as lojas online. Iam matar os discounts, iam matar os hipermercados, iam matar os supermercados. Chegou a pandemia e voltou-se à mesma conversa de 2000. Que é, agora vai ser tudo online. Isto com a pandemia ninguém faz mais nada. Bom, a verdade é que nos dias que correm, nós temos supermercados online, temos supermercados, temos lojas de proximidade, temos discounts, temos hipermercados, temos tudo. Temos mercearias. Temos a mercearia da Dona Joaquina e do Sr. Manel. Eu estou-lhes sempre a mudar o nome. É para não serem os mesmos. Mas a verdade é que o consumidor de hoje é isto que ele quer. É um consumidor que quer ter diversos canais onde ir, mas quer ser tratado como um ser único. Não quer ser o Armando Mateus A quando está a falar com a loja online, não quer ser o Armando Mateus B quando vai ao pequeno supermercado e o Armando Mateus C quando vai ao hipermercado, se todos pertencerem à mesma insígnia. Ele quer ter a possibilidade de escolha, mas não quer que lhe compliquem a vida. Ele está, de facto, a falar de uma era que não é o tal multicanal, em que ele se relaciona um a um. Ele quer que tudo esteja integrado. E é por isso que o consumidor está, hoje em dia, disponível para dar a sua informação. E os planogramas e os sortidos devem acompanhar esta realidade. Se nós estamos a falar de um canal online, nós temos muito maior importância, naturalmente, no sortido que apresentamos do que no planograma. Agora, o planograma é, na verdade, a lista de produtos que lá está. Ainda não existem muitos retalhistas, em Portugal não existe nenhum, que nós saibamos, a apresentar a opção aos consumidores como se fosse o linear de uma loja física.
E, portanto, nós vamos falar muito sempre de sortido, de espaço, seja na loja física, seja na loja online, seja no supermercado, seja no hipermercado, seja na loja de conveniência, no pequeno supermercado, o que seja. Porque a verdade é que quando nós pedimos a informação e fizemos o tal estudo aos profissionais do setor que mencionámos na sessão anterior, quando nós perguntamos o que é pedido aos fabricantes pelos retalhistas, na maior parte dos casos, ainda hoje em dia, os retalhistas pedem um planograma genérico, pedem um sortido genérico. Já há mais de metade dos casos em que também, e reparem que isto não soma 100%, porque são múltiplas respostas, já existe mais de metade dos casos em que não há algo genérico, mas é pedido um planograma ou um sortido específico para hipers, para supers ou para lojas de conveniência, etc. Em Portugal, muito pouco é pedido ao nível do mobiliário ou, inclusive, ao nível regional. O fator regional não pesa muito aqui, pesa muito mais, 24%, o nível da loja ou 33% o nível do cluster. E é esta a realidade em Portugal do que nós temos. E o que é pedido, tipicamente, em mais de metade dos casos, são pedidas análises de planogramas. É isto que o retalhista pede aos fabricantes para fazer. Ajuda para fazer planogramas. Mas também, naturalmente, pede ajuda para sortido, que foi o alvo da nossa sessão anterior. É isto que é pedido. Quando comparamos os resultados de Portugal com os resultados dos restantes países, chegamos à conclusão, e neste caso aqui Portugal é a barra verde, que, brincando um bocadinho, os retalhistas em Portugal são muito mais pedinchões aos fabricantes. Pedem muito mais ajuda. E pedem ajuda, na verdade, porque as estruturas dos retalhistas em Portugal, por muito maiores que sejam do que as estruturas dos fabricantes, são pequenas estruturas quando comparadas com as estruturas de outros retalhistas internacionais, que têm um número de pessoas dedicada, por exemplo, à elaboração de planogramas, que é o quarto grupo a contar de cima, pedem muito mais ajuda em Portugal porque as estruturas são diferentes. Eu dou-vos um exemplo. O típico, há retalhistas em Portugal, daquilo que nós temos conhecimento, que têm, provavelmente em termos médios, qualquer coisa como 5 a 6 pessoas a tratar de planogramas. Naturalmente que 5 a 6 pessoas a tratar de planogramas num retalhista não é suficiente e deve haver 56% de pedidos para ajuda por parte dos fabricantes, enquanto, por exemplo, na Alemanha, esse pedido apenas é feito em 31% dos casos e, no caso dos Estados Unidos, em 26% dos casos. O valor mais pequeno é o valor de França, a par do valor de Inglaterra, onde, de facto, retalhistas como o Carrefour, retalhistas como a Morrisons ou a Tesco têm equipas de centenas de pessoas dedicadas à gestão de espaço, quer seja os layouts de loja, quer seja os macroespaços, quer seja os planogramas. Mas a verdade, e para terminar, estamos mesmo a terminar, dentro de mais uma vez, tentando cumprir o tempo máximo que temos na nossa sessão. Este é um número que nós já mostramos e que eu gostaria de terminar a sessão de hoje, que é a verdade, é que a otimização de espaço da categoria gera ganhos de vendas em volume de 5 a 7%. E 5 a 7% de crescimento de vendas, hoje em dia, nem todos podem falar em todas as categorias disso. É um excelente resultado. Dou então por terminado com este número, com este resultado que vos relembro, dou por terminada a minha apresentação. Não sei se existe, para além das questões que colocaram anteriormente, se existe mais alguma pergunta que queiram colocar, pelo menos no chat, neste momento não temos mais nenhuma pergunta. Não havendo mais perguntas, para já, relembro sempre a nossa disponibilidade para, ao longo do tempo, ao longo da semana, quando queiram, nos enviarem e-mail sobre
qualquer questão da área de gestão de categorias que tenham dúvida, qualquer apoio que necessitem da nossa parte. Relembro que de hoje a uma semana teremos a quarta sessão destes nossos primeiros passos em gestão por categorias, onde iremos falar muito de preço e muito mais ainda de promoções e de o papel que as promoções têm e têm tido ao longo do tempo na atração de consumidores e na gestão de categorias. Lanço-vos o desafio, se ainda não o fizeram, de se registarem nessa sessão. Contamos com vocês na próxima sessão. Agradeço a vossa presença mais uma vez, agradeço as vossas questões e, como tal, despeço-me até à próxima quinta-feira. Espero voltar-vos a ver aqui no nossa sessão de formação dos primeiros passos. Obrigado e boa semana para todos.